O que você precisa saber sobre o observador do tipo 5 no Eneagrama. Primeiramente, o ponto de vista pelo qual ele percebe a realidade. A janela 5 foca na direção, no longo prazo. É como se essas pessoas olhassem para as coisas desdobrando-as em perspectivas de longo prazo. Aonde isso vai dar? Quais são as consequências? É diferente do próximo ponto, que é o ponto 6, da prudência, onde veremos consequências de curto prazo. Aqui é desdobramentos mesmo, de longo prazo. É isso que eu quero em termos de longo prazo? Esse caminho vai levar onde eu quero? Porque se não vai levar onde eu quero, por que eu estou perdendo meu tempo aqui? Quais são as consequências de longo prazo? A direção, o norte, certo? Essa é a perspectiva que esses indivíduos têm. Agora, a competência emocional, a habilidade em olhar por essa janela, vem de uma competência emocional que eu chamo de desidentificação. Nomezinho diferente, não é? O que é a desidentificação? Vamos entendê-la pelo contrário do que ela é, a identificação. Muitos de nós somos muito identificados com a realidade. Falou de tal, falou meio agressivo comigo, não fui com a cara dele. Ou seja, me identifiquei em como a pessoa falou comigo. Me identifiquei com a situação, me comovi com tal situação. Então, desidentificar-se é exatamente o contrário, é não se identificar com isso. A pessoa deve estar com algum problema, por isso que ela foi tão agressiva. Não é o meu problema, esse é um problema da pessoa. Não sei por que eu estou perdendo meu tempo com isso. Claro que em excesso, essa desidentificação viraria uma atitude fria, né, descomprometida, mas não é esse o ponto. Eu me desidentifico a ponto de poder compreender quais são as consequências disso em termos de longo prazo. Entendam que se você ficar muito identificado com as coisas, perde a perspectiva. A dor dos outros, as circunstâncias alheias acabam influenciando a sua perspectiva e aquilo que você queria em termos de longo prazo se perde no meio do caminho. Então, para que eu possa manter minha relação com o que eu quero em termos de longo prazo, eu tenho que me desidentificar do momento presente, certo? Agora pode estar doendo, mas é necessário passar por essa dor para chegar aonde eu quero. Estão entendendo? A maior parte das pessoas que não têm essa competência emocional acabam se identificando com as coisas e tomando decisões no calor da emoção. Ou porque as coisas não estão andando, e porque não estão andando eu quero me desvencilhar delas, ou porque estão pesadas, não era bem isso que eu queria. Quem tem a competência emocional da desidentificação pensa, não está indo exatamente para onde eu quero, mas o caminho é esse, né? A direção é essa, não estou sentindo muito confortável no momento, mas isso vai se manter ou é apenas uma fase? Porque se é uma fase e vai me levar onde eu quero, com o tempo eu nem vou lembrar dessa fase. Então isso é desidentificar-se, é ter uma visão macro e perceber que o momento do agora faz parte de algo maior. E se faz parte de algo maior, isso também passará. Quem se identifica, o momento presente vira o todo. Então, por exemplo, num relacionamento, uma briga qualquer vira já motivo para nos separarmos, certo? Não gosto como ela fala comigo, olha como é que ele pode ter feito isso comigo. Mas quantos anos estão juntos? Estamos juntos há mais de 20 anos. E ele sempre agiu assim? Ela sempre agiu assim? Não, nunca vi agir dessa maneira. Então talvez seja um ponto fora da curva. Isso não representa o todo. E para que eu entenda isso, eu tenho que me desidentificar da dor do momento, me desidentificar do que está acontecendo agora. Essa é uma competência muito útil, principalmente para as áreas de planejamento, visão de longo prazo. Quem não tem essa competência emocional, quando tem que falar de planejamento estratégico, o que queremos nos próximos 5 anos, pensa, o quê? Com tanto e-mail para responder, esse cara me faz essa pergunta? Parece que eu estou perdendo tempo. Essa é a sacada. Essa competência é muito útil para entender que pensar em termos de longo prazo é para exatamente não perder tempo a curto prazo, certo? Claro que não é a melhor competência emocional para resolvermos problemas de imediato. Não é o recurso para apagar incêndio, mas é um recurso para prevenir possíveis desavenças, possíveis problemas no futuro. Só alegria. O problema é quando essa desidentificação, essa atitude de olhar de forma mais macro, começa a ficar em excesso. Em excesso ela se transforma no vício emocional da avareza. E aí temos o tipo 5, o observador do Eneagrama. Tudo eu quero ver de longo prazo, tudo eu quero compreender racionalmente. Entendam, nem tudo você vai conseguir compreender racionalmente. Sabe por quê? Porque tem coisas que você só vai compreender empiricamente. E se você não lembra do que significa o termo empírico, é experienciar na prática.
Tem coisas que é só vivendo para saber, sabe? Como um relacionamento, como ter um filho. São coisas que você não sabe descrever sem ter passado pela experiência. E se você quiser sempre compreender a experiência para depois se envolver com ela, você só vai ter acesso a experiências que são e passam pelo filtro racional. Então, o empirismo é a capacidade de compreender as coisas, observar a realidade, ter uma cognição a partir da experiência, ter uma percepção da realidade a partir da experiência. O que essa experiência te disse? Não é o que você entendeu da experiência. Notem, não há nada mal com a razão. É quando a razão, junto com as emoções, né, uma postura empírica, se unem, nós temos uma ampliação da consciência. E a avareza limita essa ampliação da consciência. Então, quando a gente fala de avareza, é muito comum a gente pensar numa atitude de mão fechada, sovina. E a avareza aqui é emocional. É não se permitir ter experiências sem que antes elas passem pela razão. E o indivíduo que está preso nesse vício emocional, ele não vê justificativa nenhuma. Por que eu vou me meter a besta numa situação que eu não sei quais são as consequências? É até um bom argumento. A questão é que tem coisas que você só vai compreender na experiência. Eu não preciso me jogar na frente de um caminhão para saber a experiência, certo? Por isso eu uso a minha razão. Mas tem experiências que você, passando por elas, fazem você revisitar a tua perspectiva, fazem você realinhar as tuas expectativas. Ou seja, não era bem como eu imaginava. Não me senti tão mal como eu imaginava. Ou me senti mal, mas me deu um aprendizado que eu não teria acesso se eu não tivesse feito isso. Então eu começo a repensar a atitude mais empírica, a experiência em si. Às vezes, depois de uma boa briga, a gente se alinha. E se não houvesse aquele esquenta, a gente nem teria entrado em contato com esses temas. Ou seja, há algumas coisas que não são racionais, às vezes nos levam a patamares que a razão não compreende. Essa é a característica que a avareza dispersa, sabe? Bota debaixo do tapete, não quero olhar para isso. Tudo tem que ter uma razão lógica e seguir padrões lógicos. E isso faz com que a realidade fique exatamente empobrecida. Se você vai lidar com uma pessoa dessa, querer que ele tenha experiências sem que ele compreenda racionalmente vai ser bem difícil. Essas pessoas precisam, e isso é importante que vocês saibam, de uma visão macro, aonde você quer chegar com isso. Quais são as tuas intenções a respeito disso? Onde esse projeto vai levar? Qual o objetivo disso? Mais macro, certo? Como se fosse um idealista. Fazer parte de algo sem que eu entenda o que eu estou fazendo me faz me sentir um peão nesse tabuleiro. E essa é uma postura que eles não gostam muito mesmo. Então, é importante uma conversa onde essas pessoas possam compreender a visão mais macro do todo, certo? Sem isso, eles vão sentir que esse assunto é mais um impulso emocional, coisa que normalmente eles desprezam. Se você tem essa emoção muito forte, se percebeu na desidentificação, mas se vê um pouco na avareza, uma dificuldade de manifestar suas emoções, dificuldade de falar o que você sente, dificuldade até de entrar em contato com o que você sente, porque isso desorganiza um pouco, deixa eu ficar mais racional, mais lógico, pelo menos eu estou mais inteiro. Entendam, esse é exatamente o efeito colateral da avareza. Você está reprimindo as suas emoções para manter a razão em tona. Parece até interessante isso. A nossa cultura até já falou muito sobre isso, né? Não recida as coisas com a cabeça quente. Né? Quem administra com o coração morre de ataque cardíaco. O que essas frases mostram é apenas uma ditadura da razão. Só na razão não vai lá, não chega lá. Você precisa das duas áreas do cérebro, a perspectiva emocional e a perspectiva racional. Essas duas perspectivas juntas ampliam a perspectiva de realidade, enriquecem a perspectiva. Até porque, quando eu penso em termos de longo prazo, o que eu quero não é o melhor negócio. Quando eu penso em comprar um carro, não é o carro que tem o melhor custo-benefício. É algo que me realize, que faça sentido e significado para mim. E essas respostas não necessariamente são racionais. Então, revisite a ideia de que só a razão chega lá e comece a lembrar de experiências que você teve que fizeram você mudar de ideia. Experiências que você teve, que você percebeu que tal pessoa, embora seja mais agressiva, mais falante, mais extrovertida, mais metida, a atitude dela foi extremamente útil em determinado momento. Isso faz você relembrar que nem tudo anda por caminhos tão desenhados. Até breve.